Lord, come. Take up your holy throne. Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos do Grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito. Muito bom dia, começando a semana, eu quero desejar a você paz interior, que você sinta a presença de Deus em todos os aspectos, em todas as áreas, em todas as demandas, as necessidades da sua vida. Amém, queridos? Amados, eu estava aqui orando, meditando um pouquinho, a respeito de várias coisas e veio assim um pensamento ao meu coração sobre os últimos tempos que nós estamos vivendo, Inclusive ontem, na mensagem da ceia, eu falei sobre Mateus 24, mas eu queria tocar num assunto que eu considero muito importante, Um assunto que vem ocorrendo, um fenômeno, eu diria, negativo, E esse fenômeno tem ocorrido nos relacionamentos, em geral, e na vida de muitos crentes, É um mal sutil, É uma onda, eu diria assim, de insensibilidade, que faz com que as pessoas se tornem cada vez mais frias, indiferentes, sem misericórdia, sem amor, exigentes. Enfim, tornam a pessoa totalmente endurecida, são egoístas, requerem para si, Tudo isso é declarado na palavra de Deus. A gente fala, a gente diz, E a Bíblia diz que nos últimos dias seriam dias trabalhosos, Em que os homens seriam jactanciosos, perdulários, seriam egoístas, orgulhosos, enfim, E todos os outros aspectos, a gente sabe disso, Agora, a questão da sensibilidade, o que é a sensibilidade? É a capacidade de perceber, No caso dos cristãos, de discernir quando há uma manifestação estranha ao ambiente, ao corpo e à alma, Todos nós, todos os seres humanos são dotados de sensibilidade física, mental e espiritual. O que varia entre nós, de um indivíduo para o outro, é justamente o nível dessa sensibilidade, E o maior e o menor poder de perceber variações boas ou ruins, Mas o que eu me chama a atenção nesses dias é uma queda generalizada da sensibilidade entre os crentes, Porque entre os não crentes, eu diria, a dureza é normal, Mas entre crentes do Senhor Jesus é realmente de se espantar, Eu me perguntei qual seria a explicação mais viável para isso, para essa realidade, e um raciocínio me veio de imediato, trazendo a lembrança de que a natureza humana é pecaminosa, é enganosa, é perigosa, Nós somos tendenciosos, E entre os seus frutos mais amargos encontramos o que é a insensibilidade, que é, como costumo dizer, se abre num leque, ou numa vertente terrível de resultados ruins, Uma coisa é clara e evidente, o pecado ele leva o ser humano ao endurecimento de coração. Isso é evidente em Hebreus 3, o escritor na carta de Hebreus 3 diz: antes nós devemos nos exortar, durante todo o tempo, que se chama hoje, para que nenhum de nós se endureça pelo engano do pecado. Pecado é pecado, Mas a recorrência desse pecado, muitas vezes, nos leva à dessensibilização, uma dessensibilização progressiva
De quê? Da nossa consciência, né, cristã, da nossa consciência espiritual. Isso é o engano, né, que o pecado habitual faz, ou seja, a prática contínua, né, de procedimentos, de escolhas, de atitudes, endurece o coração do pecador, né, e este não sente mais o erro dos seus atos. O que eu estou dizendo aqui? Que no decorrer do processo, dos relacionamentos, que têm sido cada vez mais difíceis e perturbadores, né? E leva à perda da consciência espiritual, né? Muitas vezes leva o crente a baixar a guarda, né? E ele passa a aceitar as coisas como coisas normais, os comportamentos, as reações, decisões ruins como algo inofensivo, normal, comum, totalmente aceitável, né? Em Atos 7, se refere a isso chamando a pessoa de dura cerviz e até de incircunciso de coração e ouvido, né? Que resiste ao Espírito Santo. A Bíblia nos ensina que nos últimos dias seriam marcados pela operação do erro, do engano. O que é a operação do engano? Né? É justamente isso, é a quebra da nossa capacidade, da nossa sensibilidade de reagir, e reagir, né, a essas perturbações, a essas anomalias. Se o pecado for identificado pela consciência espiritual do homem, né, como algo normal, ninguém vai lutar contra algo normal que considera natural, comum, neutro, inofensivo, né, totalmente aceito. Né? Então, olha, irmãos, nós sabemos que é o Espírito Santo que convence o homem de pecado, né? Mas quando o Espírito de Deus é desconsiderado, rejeitado e continuamente resistido, chega um momento em que ele se afasta do pecador, né? O Espírito Santo permite, então, que o pecador siga a sua teimosia, né? A teimosia do seu coração. E, como consequência, o pecador fica sozinho, né? Na batalha e se torna facilmente enganado, dominado pela dureza do seu coração, né? E, com o tempo, esse pecador vai perdendo a capacidade de sentir a culpa, né, diante das suas atitudes, das suas decisões, dos seus atos. Torna-se um pecador insensível à desobediência, né, somente a Deus, porque quando a gente pratica desobediência, em primeiro lugar é a Deus, né? E a sua situação se torna cada vez mais lamentável, porque ele não vai sentir em momento algum tipo de culpa e nem vergonha pelos atos praticados, né? E se achará sempre certo por não ter a sensibilidade, não se arrepender do mal que praticou. Agora, imagine tudo isso em uma escala maior, onde toda a humanidade tenha esse mesmo comportamento. Todos tenham a mesma forma de pensar, de sentir, de falar, de agir, né? Como se fosse só a pessoa que absorveu o engano do pecado e que resiste a 100% ao Espírito Santo, né? Em vez de uma pessoa, imagine toda a humanidade, né, sendo enganada pela mentalidade do espírito do erro, do anticristo, né? Resistindo ao Espírito Santo. Imagine todos, de forma geral, resistindo a isso, ao Espírito Santo. A triste realidade é que isso está acontecendo diante dos nossos olhos, gradativamente, né? O Espírito Santo está resistindo, está sendo resistido, melhor dizendo, à mentalidade do espírito do anticristo e aceito pela grande maioria das pessoas, né? As pessoas estão insensíveis, perturbadas em si mesmo, né? Totalmente manietadas aos seus egos, ao seu orgulho, à soberba, enfim, né? Há uma nova propaganda, eu diria, no mundo que faz parte da operação do engano, que diz que a mentira é verdade aceita, né? E nos nossos dias isso tem acontecido de forma muito intensa. A Bíblia diz que os homens amam mais as trevas do que a luz. Está lá em João 3, né? Então, como é que foi isso? E como é que isso aconteceu? A iniquidade se multiplicou, né?
Nós temos consciência disso, né? Mateus 24 diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará nos corações. Então, onde não há Deus, onde não há sensibilidade ao Espírito Santo, onde não há resistência às coisas, aos sentimentos humanos, aos sentimentos que vêm ao coração do homem caído, o mal prevalece, irmãos. O meio torna-se favorável à expansão da insensibilidade do Espírito Santo. O estilo de vida sem a palavra de Deus está se expandindo exponencialmente e praticamente não há resistência aos intentos de Satanás. A resistência espiritual praticamente acabou na nossa geração. A igreja, com raríssimas exceções, tornou-se fria, indiferente, acomodada, sem poder evangelístico, sem poder profético, ou, ainda pior, sem santidade, amiga do mundo, aliada às ideologias do inimigo, miserável, pobre, cega, nua, a caminho da apostasia. Né? Por outro lado, a iniquidade se organizou, manteve o seu foco, né? Avançou, aparelhou, conquistou espaço e a cada dia torna-se mais forte, opressora e dominadora em nosso meio. Vamos resistir a isso. Pastor, tem solução para isso? Claro. Senão eu estaria negando a minha própria fé, e sabemos que é exatamente isso que Jesus veio fazer, salvar a alma do homem perdido, conturbado, insensível, né? Então, olha, irmãos, não espere um freio na operação do erro. A tendência é que ele se multiplique e que a iniquidade cresça. Não espere uma mudança no pensamento das pessoas de forma automática. O que temos que fazer é ir até o Senhor, é confessar, é arrepender-nos e orar a Deus, né? Cuide, então, da sua sensibilidade, não permita que a sua vida seja desensibilizada pelo pecado. Amém, queridos? Um beijo no teu coração. Olha, compartilhe essa mensagem com alguém. Inscreva-se nesse canal, toque no sininho, dá o seu like, isso é muito importante. Até a próxima, queridos, em nome do Senhor Jesus.